Partiu agora entender a segunda parte do governo Vargas. Já conversamos no nosso vídeo anterior sobre a primeira fase, quando ele entra no poder, Revolução de 30, e essa fase lá marcada, em especial pela Revolução de 32. Mas e a segunda fase? Ela foi mais curta, mas isso não quer dizer que ela não foi mais intensa. Vamos descobrir. Na segunda fase, que começa então em 1934, com finalmente, uma nova Constituição, que eu já vou contar um segredinho. O Vargas dizia que ela era muito liberal, muito democrática, muito federalista para o gosto dele. Não é à toa que ela não vai durar muito tempo. Não tem spoiler, vai até 37. Aliás, spoiler é o que eu vou dar agora. Desta segunda fase do governo Vargas, grava na sua cabecinha. 3 coisas são importantes. É uma fase muito intensa, muita coisa acontecendo, e 3 são aquelas que você tem que saber. Primeiro, existe uma nova Constituição. Se existe uma nova Constituição, esse governo tem um prazo para terminar, então haverão eleições. Por isso eu tenho que saber quais eram os principais partidos políticos que surgiram ali no começo dos anos 30. E, lembrando, sempre conectar a história geral com a história do Brasil. Se no mundo inteiro, naqueles anos 30, você está vendo a radicalização da política, porque coloca na tua cabeça, o Hitler, lá na Alemanha, estava ascendendo um ano antes dessa Constituição entrar em vigor aqui no Brasil. O Mussolini já estava há mais de 10 anos no poder. O Roosevelt, vamos falar de um liberal. O Roosevelt, ele também entrou no poder um ano antes. E o Vargas está aí, contemporâneo dessa galera. Mas agora ele tem essa Constituição para dificultar a vida dele, porque é o manual de regras dele. Então, eu tenho que saber quais os partidos que vão estar visando as eleições que eram para ter acontecido em 1938. E a resposta são 2. Sempre os 2 extremos. O partido que naquela vibe da época poderíamos colocá-lo como sendo quase, mas por muito pouco que não era uma extrema direita, vai ser a Ação Integralista Brasileira, fundada por um professor, inclusive em 1932, chamado Plínio Salgado. E todos os grupos intelectuais e até mesmo alguns militares descontentes com a política econômica do Vargas, com aquela predileção quando ele nomeou interventores para ali alguns tenentes, com o fato dele ter queimado mais de 30 milhões de sacas de café e ter sido bastante autoritário na fase que ele estava sem Constituição, você vai ter o grupo oposto da A e B, que vai ser a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Então, direita, esquerda, que vão ali, tentar fazer o seu marketing para as eleições que nós sabemos, eles naquela época não sabiam. Não vai acontecer. Além de eu saber os partidos políticos, a segunda coisa que eu tenho que saber desta fase é que, bom, anos 30, eu tô quase na Segunda Guerra Mundial. Anos 30, poxa vida, o comunismo, o perigo vermelho é um problema? Então vai ser complicada a vida dessa ANL. Ainda mais, que o Luiz Carlos Prestes, lembra do Luiz Carlos Prestes? Aquele cara que lá na República Velha organizou a Coluna Prestes e depois, quando ele estava exilado ali em alguns países da América Latina, ele acabou se encantando com teorias comunistas. E ele vai passar 4 anos na União Soviética. Ele está em loco, sendo preparado para uma revolução comunista em plena União Soviética que Stalin estava governando. E é lá que ele vai conhecer a mulher dele, uma alemã, judia, comunista, chamada Olga Benário. Bom,
Então, agora que eu já sei que tem esse personagem, que tem esses partidos, vou dizer para vocês, a segunda coisa que tem que vir na mente quando a gente fala desse governo Vargas é esta tentativa armada, porque o cara ele não ficou lá fazendo escola teórica, foi escola prática de revolução, então foi uma tentativa militar de tomar o poder que vai acontecer em 1935, a chamada Intentona Comunista. Um nome da época para, né, desmerecer o movimento. Intentona, intento louco e desvairado, que aliás o Vargas achou o máximo. Era tudo o que ele precisava, afinal de contas não podemos esquecer a origem oligárquica dele, então qualquer menção aí a ideias de estatização da economia e reforma agrária não vai dar para ele. E ali ele conseguiu o pretexto, o embasamento necessário para até fechar o partido e, muito melhor, prender todos os seus membros, os seus simpatizantes. Este é o segundo ponto. E o terceiro? O terceiro, que é justamente o final, que é como dali o Vargas vai continuar, ele não vai sair e não será via eleição, né, que é como começou essa história, e vai ser o golpe do Estado Novo. Golpe do Estado Novo baseado no plano Cohen. Lembrando que eu falei a palavra golpe. E eu já ensinei para vocês como que se faz um golpe com duas coisas, que é o que mesmo? Lembrou? Dinheiro. Bom, o Vargas é um oligarca, tem muitos apoiadores. E armas. E a gente sabe que uma grande camada ali do exército estava apoiando essas ideias de segurança nacional. Aliás, lembrei de uma coisa bem importante. Muito nível crânio. Será que eu conto? Não sei. Primeiro, dá uma pausa. Vê se você está inscrito no canal, dá aquele like, me ajuda aí a ter, né, essa audiência para eu continuar falando com vocês sobre isso. Eu vou ficar muito grata. Mas sim, eu vou contar para vocês. Ah, quando eu falo de segurança nacional, gente, às vezes vem na cabeça das pessoas o período do regime civil-militar, né? Quando vai ser revigorada essa lei. Por que eu falo revigorada, né? De fortalecer o vigor, dela estar vigorando. Porque, na verdade, a Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que fala ali de ameaças à política do país, ela foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que Vargas. E não foi nessa fase que a gente está comentando aqui. Foi na primeira fase do governo dele. Para ser bem exata mesmo, ali ó, bem no iniciozinho, em 1931. E sabe outra coisa que já vai pavimentando o caminho dele? Porque a gente está ali, ó, construindo uma estradinha que nós sabemos vai chegar na ditadura do Estado Novo. Outra coisa, além dessa Lei de Segurança Nacional, foi o Departamento de Publicidade e Propaganda, de Operações de Publicidade, que vai ser o futuro, né, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, olha ali, ó, visando já esse controle do pensamento, esse controle, né, quase que uma lavagem cerebral por meio de manchetes, por meio da educação, por meio do rádio. Não é por um acaso que o nome da ditadura dele vai ser o mesmo nome de uma ditadura fascista portuguesa, sim, do Antônio Salazar, Estado Novo. Então, um Estado, né, completamente reforçado ali pelo Vargas. E isso ele vai criando ao longo do tempo. Mas o nosso tema desta aula é esta fase constitucional. Essa fase que ele foi eleito pela Constituição. Bom, o primeiro ponto que eu destaquei com vocês era vocês saberem a existência desses dois partidos. Vou falar um pouquinho sobre a ação integralista brasileira, do senhor Plínio Salgado. O Plínio Salgado, além de professor, ele foi um escritor modernista e, logicamente, um político. Esse cara, gente, durante essa fase constitucional do Vargas, ele estava ali, ó, né, ligado ao Vargas. Parecia ali que os dois, né, tinham se encontrado intelectualmente nessas ideias de moralização da sociedade, da política. Era uma das propostas da AIB, uma hierarquização da sociedade, uma rigidez militar. Óbvio, outra proposta da AIB, dos integralistas,
era esse combate ao comunismo. O lema dele, do nosso amiguinho Plínio Salgado, era justamente um lema também adotado. Lembra que eu acabei de citar aqui o Salazar lá em Portugal? Também mencionei para vocês o Mussolini na Itália. Gente, eles estão trabalhando a mesma fórmula. Era Deus, pátria e família. Então, aquela coisa bem tradicional e que, lógico, o Vargas compartilhava. O Plínio Salgado, ele tinha certeza absoluta. Ele tinha certeza absoluta que lá em 38, quando ocorressem as eleições, com toda aquela trajetória de apoio do Vargas e o Vargas, né, que já estava há 2 mandatos, tinha construído toda aquela figura popular importante, que ele seria o próximo presidente. Só que não foi bem assim, né? Porque o golpe vai acontecer em 37, a gente já sabe disso. Tanto que ele vai ter que fugir durante o Estado Novo, olha só, né? Amigos, política à parte. E vai ficar exilado lá em Portugal, da onde ele tirou as ideias, né? Da onde ele tirou a inspiração, porque ele queria aplicar, que já era uma ditadura. E quando ele retorna, minha gente, ele vai, lógico, né, estar nos bastidores de um outro período de ditadura, de um outro período de o Brasil estar sem as garantias individuais, que foi o período do regime civil-militar. Foi ele, o Plínio Salgado, não sei se você sabia dessa, que ajudou a escrever o Ato Institucional número 2. Aquele ato que acaba com o pluripartidarismo, que institui apenas 2, para preservar uma imagem de democracia, né? Que era Arena e MDB. E veja, a gente está com bipartidarismo aqui. Ainda não acabou o pluripartidarismo. Vai acabar no Estado Novo, não se preocupe. Mas estou falando de um dos 2 partidos que eram o avesso um do outro, que é a Ação Integralista Brasileira. E vou dar mais um detalhe, mais nível crânio para vocês, sobre essa Ação Integralista Brasileira. Quando a gente fala que ele era inspirado nos fascistas, daí você olha para a cara do Plínio Salgado. Bigodinho, uniforme militar, eram os chamados camisas verdes, tiravam sarro deles, né? Chamavam eles de galinhas verdes, faziam um cumprimento que imitava lá, né, uma saudação indígena, falavam Anauê, quer dizer alguma coisa, por exemplo, como você é meu irmão, usavam uma letra sigma, sabe aquela letra sigma que você usa, enfim, né, para cálculos? A letra do somatório, para falar desses valores tradicionais. Quando a gente escuta tudo isso e pensa na imagem do Plínio, no símbolo e na rigidez ali dos padrões, é muito comum você acabar, né, caindo na pegadinha de achar que eles eram como os nazistas. Mas em que aspecto, professor? Em alguns eles eram, concordo com vocês. Mas a pergunta é: será que eles eram antissemitas? Pensa, pensa, pensa. E a resposta é não. Tanto é que os integralistas, eles falavam dessa integração. E eles valorizavam, como eles são mega nacionalistas, eles têm essa exaltação da pátria, as raízes da pátria brasileira. E se você pudesse colocar numa panela quais as culturas que, né, no frigir dos ovos, ali no misturar, gerou o brasileiro, você vai ter o primeiro ingrediente, que é quem já morava nessa terra, os indígenas. Depois, quem vai vir aos milhões de forma forçada, que são várias etnias africanas. E depois é que você vai colocar os europeus, começando pelos portugueses. Então, não havia discriminação, nem de cor, nem de raça, nem de religião. Inclusive, uma das falas do Plínio Salgado é que ele abominava esse antissemitismo, ele falava que era um câncer aquilo, dentro, né, das teorias fascistas, então ele não se espelhava, apesar do bigodinho, que era uma coisa da época, no Adolf Hitler. Alguma coisa de bom, né, vamos dizer assim, tinha que ter. Agora vamos falar do outro lado, do oponente, do concorrente, do avesso. O avesso dessa história, gente, vai ser lá com a ANL. A ANL já composta por vários setores da sociedade que tinha ali ideias, né, de colocar a esquerda mais forte no Brasil, e vai ter a integração do
um dos líderes da coluna Prestes, que agora retorna na ilegalidade, com passaporte falso, já casado, com algo Abenário, que é o Luiz Carlos Prestes. Como inicialmente ele está aqui para tentar chegar ao poder pelas vias normais, democráticas, então ele entra nessa campanha da ANL, que é só você saber da A e B que você sabe da ANL. Então, se a A e B ela combatia o comunismo, a ANL combate o fascismo. Se a e B queria essa rigorosidade, essa hierarquia, essa militarização da sociedade, o que a outra queria? Maior democratização. Queria, por exemplo, reforma agrária, queria decretar, né, a moratória da dívida externa e, enfim, né, essas propostas que lá na frente a gente vai ter um pouquinho delas nas propostas de reformas de base do João Goulart, que é um pupilo que está aqui nesse momento, né, crescendo, está na sua juventude e aprendendo ali com o Getúlio Vargas. Essas propostas, por si só, já deram base para o Getúlio Vargas, lembra que eu citei? A Lei de Segurança Nacional, conseguir fechar esse partido, para ele não estar mais na corrida eleitoral. E como a gente tinha no meio dela, né, dessa entidade política, o Luiz Carlos Prestes, o que ele vai organizar? Uma tentativa armada de derrubar o Vargas e assumir o poder, que é justamente a segunda coisa que eu tenho que saber dessa fase da história do Brasil, dessa fase desse segundo governo do Vargas, que foi a intentona comunista. Então você tem, assim, como eu disse, até militares descontentes. As principais regiões, gente, era Pernambuco, era o próprio Rio de Janeiro, tinha lá do Rio Grande do Sul também. E esse movimento, né, que eles achavam que estava bem organizado, não estava. Que eles achavam que estava no sigilo, não estava. Inclusive, ele vai ser deflagrado antes da hora, vai acontecer ali em 3 cidades, que era para ser concomitante, em datas diferentes, justamente porque eclodiu com base em um telegrama forjado pelo próprio governo varguista, para desestabilizar, desorganizar ainda mais este movimento. Foi um caos, muitas pessoas morreram, mas o resultado disso é que o Vargas conseguiu colocar na cadeia os integrantes desse levante armado, um deles, o principal deles, o Luiz Carlos Prestes, e a esposa dele, que estava grávida. Eu fico imaginando essa mulher com a barriga, assim, uma metralhadora, né? Nossa, uma coisa de louco. Ela vai ser deportada. Sim, o Vargas vai deportá-la para a Alemanha nazista. E, né, para a sorte dela, quem vai movimentar, aqui eu estou fazendo um extra, tá? Uma curiosidade, que é uma coisa que eu acho assim surreal de bonita e de, né, um empenho. A sorte dela é que a sogra dela, a mãe do Luiz Carlos Prestes, vai apelar para entidades jurídicas internacionais em nome não da Olga, porque ela é uma cidadã alemã, ou não, né? Porque era judia, então já tinha perdido. Mas a criança no ventre. A criança no ventre é brasileira. E o Vargas não podia ter deportado. Então, essa agilidade aí da sogra faz com que a Olga Benário possa, né, chegando na Alemanha, não ter o fim que muitos tiveram e ela vai ter mais para frente, que é morrer no campo de concentração. Ela vai para uma prisão da Gestapo e lá ela vai não só terminar a gestação dela, que vai nascer a Anita Prestes, mas ainda vai ficar cuidando dessa criança até que a criança faz 2 aninhos de idade. E daí, quando a criança já tem 2 anos de idade, essa criança vai ser entregue, né, para a avó, que vai até lá buscá-la, e daí é uma outra trajetória muito impressionante da Anita Prestes, e o fim vai ser muito triste da mãe dela. Mas pelo menos a vida dela, da menina, né, foi preservada. Então, nós sabemos aqui que a intentona comunista, em 1935, foi tudo que o Vargas precisava para erradicar, para arrancar de vez toda essa infiltração comunista que na prática, né, ela se expressou, ele deixou que se expressasse, que se externalizasse. Mas daí ele percebeu que isso foi um erro. Isso foi um erro por quê? Porque nos anos 30, esse perigo vermelho, ele era
muito propagandeado e muito usado para poder ter aquelas medidas de exceção dos governos, né? E dele começa a ficar nervoso. Tem até uma charge que sempre cai assim nos vestibulares que mostra essas mudanças de humor do Vargas, de 30 até 1945. Ele começa a ficar nervoso que ele fala, meu Deus, e agora, né? Não tenho mais desculpa, como é que vai fazer? E a resposta vem com a terceira coisa que eu falei para vocês. Qual que era a terceira coisa? Será que você lembra? A gente já falou dos partidos, daí falando dos partidos fala da intentona comunista, e daí a gente tem que falar do Plano Cohen. O Plano Cohen, minha gente, olha que nome estranho, né? Porque era um suposto, né, espião soviético no Brasil. Criaram esse espião soviético no Brasil. Quem criaram? Os militares. Os militares que já estavam ali pensando, né, em como deixar o governo brasileiro, o Brasil, enfim, mais blindado. E o Vargas por trás disso. E vai ser um capitão do exército, um cara chamado Olímpio Mourão Filho. Aqui, nesse momento, em 1937, ele é capitão. Mas este mesmo personagem vai estar lá em 1964. É ele que vai ser o primeiro a marchar com as suas tropas, né, de Minas Gerais em direção ali à capital. Pois é, ele protagonizou 2 golpes na história do Brasil. Esse cara, esse capitão do exército, ele vai datilografar essa conspiração comunista, vai colocar dados sigilosos, verdadeiros da segurança nacional. E como se quem tivesse fazendo aquele dossiê fosse o tal do espião Cohen. E aquele documento, né, que era uma conspiração judaico-comunista, porque se eu falei para vocês que o Plínio Salgado não era antissemita, minha gente, o Vargas era. E extremamente machista. Não estou passando pano, mas enfim, né? Esse era o padrão, falando de machismo, de homens ali que nasceram na última década do século XIX ou primeira década do século XX. Mas voltando ao nosso plano Cohen. Então, com base neste documento cheio de informações confidenciais estratégicas da segurança, o Vargas não vai perder tempo. Ele vai usar a imprensa, que eu já falei que ele tinha, né? O que lá na frente vai ser o famoso DIP, e vai super exaltar este perigo que ainda existe, o comunismo infiltrado. Então ele vai ter que fazer um sacrifício de cancelar as eleições, porque ainda estão infiltrados e pensando no futuro do Brasil, ele vai ficar na presidência. E daí tu assim, tá, mas até quando, né? Sem Constituição de novo? Não, 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 calma aí, calma aí. Não, dessa vez não vai ficar sem Constituição. Já vai ser imposta, essa de 34, que eu já falei aqui que ele não gostou. Já era, esquece. Virá, então, a polaca. Polaca que era o apelido dela, porque ela era inspirada na Constituição polonesa. Novamente, vamos ligar a história geral com a história do Brasil. Polônia. Polônia está lá. Está lá como se fosse uma salsicha. Polônia, que pós Primeira Guerra Mundial conseguiu ali o seu território, pegando parte da Alemanha e o que antigamente era o Império Russo. Então você tem a Polônia de um lado com a Alemanha nazista, do outro lado com a União Soviética comunista, de Stalin. Ok, então é com base nesta Constituição extremamente anticomunista, extremamente autoritária e nacionalista, que vai ser feita a nossa Constituição de 1937. Mais um personagem que está em 2 momentos históricos. Sabe por quem? Por um cara chamado Francisco Campos, que também vai ser o cara que vai estar lá na frente redigindo. Lembra que eu falei do AI-2, com Plínio Salgado, estando por trás daquela redação? Esse cara, no caso da polaca, está por trás do ato institucional número 1. Beleza. Então agora o Vargas fecha o Congresso. Agora é descarado, agora é uma ditadura. Inclusive, a sede do Congresso, porque daí fecha, mas daí o que vai funcionar lá, né, nesse local tão importante? Uma coisa mais importante do que um poder legislativo que possa limitá-lo. Daí é que o DIP começa a funcionar dentro do que era o Congresso. Além dele fechar o Congresso,
ele vai acabar com todos os partidos, ele vai aumentar as prerrogativas do poder dele, né, do poder executivo, e uma das formas de fazer isso é acabando com o federalismo. Então, no Estado Novo vai ter inclusive uma cerimônia de queima das bandeiras, e daí só fica valendo ali a bandeira do Brasil, e ele retoma uma prática que deu certo lá naquela primeira fase dele, que a gente já comentou no vídeo anterior, que foi colocar ali os seus aliados, os seus apoiadores para governar os estados. Então volta com a prática de nomear interventores políticos no lugar de governadores. Mas já falei demais do Estado Novo. Esse vídeo era para falar da segunda fase dele, que foi a fase constitucional. Eu espero que vocês tenham entendido. Se puder, deixa o like e também comenta aí para mim. Pode falar o que você quer saber mais ou me dar uma dica, eu vou ficar mega feliz. Beijo. Tchau para vocês.